Eu levei anos para entender uma coisa simples. Quanto mais eu tentava controlar tudo, menos as coisas fluíam. E só quando soltei, tudo veio. Sim. O que ninguém te conta é que o segredo não está em fazer mais, nem em pedir com mais força. Está em permitir. E permitir não é desistir. É confiar, tanto na ordem do universo, que você para de sabotar o processo. Tem gente que reza, medita, visualiza, e mesmo assim, nada muda. Sabe por quê? Porque ainda está vibrando na ansiedade de quem quer, mas não acredita que já é. O que eu vou te mostrar agora pode parecer absurdo, mas se você aplicar, pode sentir a mudança em apenas 20 minutos. Eu descobri que a fala humana vai muito além da comunicação. Ela é uma tecnologia energética, um instrumento preciso que atua como ponte entre o invisível e o concreto. Sempre que mergulhei profundamente, em estados meditativos e permiti que uma intenção emergisse com clareza, percebi que o verbo não só expressava, ele materializava. Cada palavra carregava uma vibração, uma assinatura que agia diretamente sobre o campo ao meu redor. E foi nesse momento que entendi. A palavra é a arquitetura viva da realidade. Não foi por acaso que civilizações antigas reverenciavam o som, o nome, o verbo. Em uma das minhas experiências mais intensas, bastou eu afirmar uma única frase com plena presença: eu sou livre, para que memórias, bloqueios e condicionamentos começassem a se dissolver, como se o campo obedecesse à vibração daquela declaração. A palavra consciente atua como um comando no sistema. É como acessar um código sagrado, já existente no núcleo da consciência. Eu me lembro de quando comecei a estudar como o campo quântico responde às frequências coerentes. Bastava colocar intenção, emoção elevada e o verbo alinhado, que as sincronicidades vinham. Não tinha como negar. Quando o verbo nasce do coração, ele vira flecha. Mas quando vem da mente desconectada, é só barulho. Por isso, cada frase que uso precisa ser escolhida como se fosse um decreto divino. Porque é isso que ela é. Mesmo nos dias em que tudo parecia desabar, quando eu dizia, eu escolho confiar, algo mudava. Não fora, mas dentro. E essa mudança interna gerava impacto externo. O verbo criador só funciona quando existe congruência. Quando o que penso, sinto e digo estão dançando na mesma frequência. Essa é a verdadeira alquimia da manifestação. Não tem nada a ver com repetir frases vazias. Tem a ver com incorporar a verdade que estou afirmando. Mas foi só quando compreendi a diferença entre pedir e decretar que tudo se reorganizou numa escala completamente nova. Foi aí que percebi que, enquanto eu pedia, ainda duvidava. Mas ao decretar, eu estava assumindo minha natureza divina. Houve um tempo em que eu pedia. Pedia cura, pedia abundância, pedia sinais. Mas, com o tempo, percebi que cada vez que eu pedia, eu confirmava para mim mesmo que ainda não tinha. E foi aí que a ficha caiu. O ato de pedir nascia de um estado de separação, de escassez, de um eu que acreditava estar longe da fonte. E tudo que a gente afirma com convicção emocional se torna real no campo quântico. Eu estava criando exatamente aquilo que queria evitar. A mudança veio quando eu parei de suplicar e comecei a decretar. Decretar é um movimento completamente diferente. É uma escolha feita a partir da certeza e não da dúvida. Eu não dizia mais, por favor, que eu seja saudável, mas sim, eu sou saúde em manifestação. Não tinha mais um será que vai acontecer, mas sim um isso já é. E isso não era só um jogo de palavras. Era um deslocamento completo da minha consciência para uma nova identidade. O decreto é uma afirmação vibracional. Quando eu decreto, não estou tentando convencer ninguém, nem me agarrando a uma esperança. Eu estou simplesmente reconhecendo uma verdade que já existe em outro nível. O campo quântico responde à coerência, não à carência. Então, se eu vibrava como alguém em falta, mesmo com palavras bonitas, nada acontecia. Mas quando comecei a emanar a certeza, tudo começou a se alinhar com uma precisão quase assustadora. Eu me lembro de um exercício que fiz por semanas. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa,
Eu declarava com o coração aberto frases como "Eu sou prosperidade em forma viva", "Eu sou a própria cura acontecendo agora". Não era sobre repetir, era sobre me tornar isso. Era sobre fazer as células do meu corpo sentirem o que minha mente afirmava. E quanto mais eu sentia, mais o universo respondia com sinais, pessoas, oportunidades. Essa distinção entre pedir e decretar mudou tudo. E quando percebi o impacto que isso causava no meu campo, entendi que a chave estava em uma fé diferente, não cega, mas vibracional. Uma fé que eu não precisava forçar, porque já estava impressa no meu ser. Eu nunca acreditei que fé fosse simplesmente repetir que algo vai dar certo enquanto se duvida por dentro. Isso, para mim, é fé cega. E eu precisei quebrar muita expectativa para entender que a verdadeira fé não vem da mente, mas da vibração. É algo que pulsa, que se reconhece, que se sente sem esforço. Quando eu me conecto com essa memória espiritual, esse saber antigo que mora no silêncio do ser, a fé não precisa mais ser fabricada. Ela simplesmente está lá, firme, silenciosa e inabalável. Essa fé vibracional é diferente de qualquer crença imposta. Não se trata de acreditar num dogma, mas de acessar uma verdade que já vive dentro de mim. Em um dos retiros que conduzi, uma pessoa me disse: "Joe, eu não consigo acreditar que vou me curar." Eu respondi: "Você não precisa acreditar. Só precisa sentir como seria se já estivesse curado." E naquele instante, os olhos dela se encheram de lágrimas. Aquilo era a fé vibracional se despertando na memória espiritual. Eu aprendi a confiar nesse sentimento que não grita, mas que sustenta. Ele não exige provas, porque sabe. E é essa frequência que imprime autoridade na voz. Quando eu falo, a partir dela, a minha palavra vira uma extensão do espírito. Não é só som, é um selo. Um selo energético que comunica ao universo. Isso é real. E essa coerência entre mente, emoção e espírito se torna irresistível para o campo. Teve um momento em que eu percebi que minha própria cura começou quando parei de tentar acreditar e comecei a simplesmente vibrar como se já estivesse vivendo a cura. Eu acordava e respirava como alguém que já tinha atravessado o processo. Não era sobre negar a realidade, era sobre sintonizar uma frequência mais elevada, que, aliás, sempre esteve disponível. E quanto mais eu me mantinha nessa vibração, mais os sintomas desapareciam, como se o corpo estivesse só esperando a autorização energética. Foi nesse ponto que compreendi. Decretar não exige esforço mental, exige lembrança. Lembrança de quem eu sou, do que vibro, do que trago como verdade interna. E quando essa lembrança se torna presença, o decreto vira ciência, não superstição. Uma ciência esquecida, mas que agora começa a ser resgatada. Eu sempre soube que havia uma lógica por trás do invisível. Uma estrutura, uma ordem, uma linguagem. Com o tempo, percebi que decretar não era só uma prática mística, mas uma ciência real, só que esquecida. E não falo de uma ciência de laboratório, com tubos de ensaio e gráficos frios. Falo de uma ciência vibracional, energética, onde o verbo é o comando, e o campo quântico, a substância que obedece. A manifestação acontece quando se entende a fórmula. Intenção, plus, coerência, plus, vibração. Essa ciência não está nos livros escolares, mas está impressa nas tradições ancestrais, nos templos antigos, nos ensinamentos que muitos chamam de esotéricos. Eu vi isso claramente em retiros, quando pessoas curavam dores crônicas apenas ao mudar a frequência interior com decretos sinceros. Não havia medicamento, só consciência em ação. A vibração do decreto alinhado tem mais impacto sobre a biologia do que muita gente imagina. O problema é que fomos ensinados a falar com o universo como se ele fosse um juiz, um chefe, um mestre distante. Mas o universo não entende súplica. Ele entende vibração. Então, quando alguém diz, por favor, me ajude, mas vibra medo, o campo responde ao medo, não à frase. Foi duro reconhecer isso em mim. Em vários momentos percebi que, embora minhas palavras fossem fortes, minha energia ainda estava presa na escassez. Comecei a fazer experimentos comigo mesmo.
Em vez de apenas declarar, eu passava alguns minutos antes me alinhando. Respirava, acalmava o coração, lembrava quem eu era. Só então eu pronunciava: eu sou total abundância agora. E dava para sentir no ar a diferença. Era como se o ambiente ao redor se reorganizasse. E quando outros fizeram o mesmo, os relatos vinham: curas, reconciliações, promoções inesperadas. Isso não é coincidência. É ciência aplicada. Essa ciência espiritual esquecida só se revela para quem silencia o barulho e escuta de verdade. E quando esse silêncio é alcançado, algo ainda mais profundo acontece. É como se o verbo precisasse de um terreno fértil para realmente germinar. Durante muito tempo eu vivi como se estivesse buscando algo fora. Procurava respostas em métodos, em gurus, em fórmulas. Mas foi só quando mergulhei profundamente em mim mesmo que percebi. Eu havia esquecido do trono. O trono interior. Aquele espaço sagrado onde não há dúvidas, onde tudo já é. E o mais irônico é que, enquanto eu vivia como um mendigo espiritual, pedindo migalhas de manifestação, esse trono sempre esteve aqui, intocado, esperando que eu lembrasse. Retomar o trono não é um ato de ego, é um ato de soberania espiritual. É lembrar que eu sou parte da fonte criadora e não um espectador dela. Quando me posiciono como criador, as palavras que saem da minha boca ganham outra autoridade. Eu não falo mais como quem implora, falo como quem declara. E esse posicionamento interior é o que muda absolutamente tudo no campo. O decreto se torna uma extensão da minha divindade. Eu vejo muitas pessoas caminhando com uma coroa invisível caída. Elas esqueceram que têm poder, esqueceram que já carregam as chaves. E isso acontece porque o condicionamento do mundo ensina que somos pequenos, limitados, vítimas do acaso. Eu precisei me desfazer de cada camada dessa mentira para voltar ao meu centro. Cada decreto que eu fazia era um lembrete. Eu sou. Eu posso. Eu crio. E a realidade começava a responder como se dissesse: finalmente você voltou. Um dos exercícios mais transformadores que incorporei foi sentar em silêncio, imaginar esse trono e declarar de olhos fechados: eu governo minha realidade a partir da consciência elevada. Só isso, feito com presença, já me colocava numa outra vibração. E quando eu saía desse estado, as decisões que eu tomava já não vinham do medo ou da pressa. Vinham de uma confiança calma, de um saber tranquilo. Esse é o verdadeiro reinado, o domínio sobre si mesmo. Mas antes de sentar nesse trono com dignidade, eu precisei limpar o terreno, silenciar, curar, reverenciar o vazio. Porque o verbo só se transforma em raio, selo e espada quando encontra um templo limpo por dentro. Eu aprendi que o silêncio não é ausência de som, mas presença absoluta. Antes de qualquer decreto verdadeiro, eu preciso entrar nesse espaço onde tudo se aquieta. Porque se a mente está turbulenta, a palavra se perde. O silêncio é o solo fértil onde a intenção enraiza. Eu me sento, respiro profundamente e deixo que o ruído interno se dissolva. E nesse instante, algo mágico acontece. A palavra, que vem depois, carrega uma força diferente, como se tivesse atravessado um portal. Eu percebi que não adianta decretar com pressa, nem com ansiedade. Palavras lançadas de um lugar desordenado se tornam ruído, não comando. Foi só quando comecei a me preparar em silêncio, curando meus pensamentos sabotadores, que os decretos começaram a ecoar com potência. Eu precisava purificar as intenções. Eliminar o "eu quero isso" para provar algo. E só então, dizer "eu sou paz" se tornava real, porque eu havia limpado o campo antes de plantar. Fui entendendo que o silêncio era um aliado, não um intervalo. Era nesse espaço que as crenças limitantes vinham à tona para serem transformadas. Às vezes eu passava minutos apenas observando os pensamentos, sem interferir. E então, depois que a mente esvaziava, a frase vinha. Clara, forte, direta. E eu sentia: agora sim, estou pronto. A palavra tinha se tornado raio. Não era só som, era direção.
Um código, uma intenção viva. Eu lembro de noites em que o silêncio era meu único mestre. Me deitava, desligava tudo e só ouvia a respiração. E dali, uma presença surgia. Uma lembrança de quem eu era, além da história, além do nome. E nesse espaço, eu decretava, com a alma inteira. E cada vez que fazia isso, parecia que o universo respondia com precisão milimétrica, como se estivesse esperando aquele momento de alinhamento para agir. Depois que esse ritual se tornou parte de mim, compreendi o poder da preparação. E com isso, passei a praticar o decreto como um ato sagrado, com clareza, intenção e espírito. Mas a prática não era apenas verbal. Envolvia postura, emoção e uma entrega total ao que viria a seguir. Toda noite, antes de dormir, eu criei um pequeno ritual. Nada complexo, nada místico no sentido tradicional. Apenas eu, em silêncio, deitado ou sentado, respirando profundamente, me lembrando de quem eu sou. Eu deixava de lado os papéis do dia, os compromissos, as metas, e me reconectava com o ser que existe além de tudo isso. E era nesse espaço que eu praticava o decreto. Um ato simples, mas poderoso. Afirmar a verdade da alma com clareza absoluta. Eu percebi que não adiantava decretar qualquer coisa a qualquer hora. Era preciso presença. Era preciso estar ali, inteiro, como quem conversa com o universo e sabe que está sendo ouvido. Meus decretos variavam, mas sempre vinham de dentro. Eu sou puro amor em expansão. Eu sou o fluxo da abundância divina. Eu sou saúde em todas as células. E não era uma repetição mecânica. Eu sentia cada palavra tomando forma dentro de mim, como se estivesse escrevendo minha realidade na linguagem do invisível. A chave estava na coerência. Se eu decretasse algo, mas continuasse me comportando como quem duvida, nada acontecia. Então eu comecei a alinhar pequenas ações com aquilo que declarava. Se eu dizia, sou abundância, eu passava o dia agradecendo por tudo, até pelas coisas que antes eu ignorava. Se eu dizia, sou paz, eu evitava discussões desnecessárias. A prática não era apenas verbal, era um modo de viver que acompanhava a vibração do decreto. Uma das coisas mais valiosas que ensinei e pratiquei foi transformar o decreto em um momento sagrado do dia. Nem que fosse por 5 minutos. Luz baixa, olhos fechados, corpo relaxado. Não precisava de velas nem mantras complicados, só intenção limpa. Algumas vezes eu escrevia, outras apenas mentalizava. Mas o ponto era sempre o mesmo, gerar a vibração. Porque é ela que transforma. É ela que abre o campo e movimenta a realidade. Foi assim que entendi que o decreto não é só uma frase bonita. É uma ferramenta de criação consciente. E quanto mais alinhado eu estava, mais rápida era a resposta. E foi justamente aí que percebi. Quando o decreto nasce da alma, ele sintoniza com a ordem do cosmos. E é nesse cosmos que a verdadeira manifestação se desenrola. Quanto mais eu estudava o campo quântico, mais eu via que tudo está em ordem, mesmo quando a mente humana insiste em ver caos. O cosmos inteiro vibra em uma frequência de expansão, de organização, de criação contínua. E eu percebi que decretar, quando feito com presença, não era apenas um ato espiritual. Era um alinhamento com essa dança cósmica. Quando minha intenção vibrava na mesma frequência da verdade universal, tudo começava a se mover com fluidez surpreendente. Não tem como forçar esse alinhamento. Ele não se conquista na marra, nem com repetições robóticas. Eu só consegui alcançá-lo quando soltei o controle, quando entrei em estado de receptividade. Nesses momentos, eu era parte do cosmos, não um indivíduo separado, mas uma extensão viva do todo. E quando eu falava a partir desse estado, minha voz carregava uma autoridade que não era minha, mas do universo se expressando através de mim. Foi nesse ponto que comecei a perceber sincronicidades quase diárias. Pessoas certas surgindo, portas se abrindo, ideias novas chegando como downloads. E tudo isso porque o decreto não era mais um desejo egóico, mas uma confirmação de algo que já existia no campo. Um dos decretos mais poderosos que fiz foi: eu sou parte consciente da ordem divina.
E o efeito disso foi imediato. Era como se o universo dissesse: agora você entendeu como jogamos esse jogo. Eu gosto de usar a metáfora de uma orquestra. Se eu estou fora de ritmo, mesmo com a melhor intenção, o som que produzo é dissonante. Mas quando eu me afino com a batida do cosmos, que é amor, clareza, presença, minhas palavras se tornam música. E o campo responde como um maestro atento, não com resistência, mas com sincronia. E é isso que gera os chamados milagres, que na verdade são só respostas naturais de uma realidade bem alinhada. Mas mesmo com todo esse alinhamento, ainda existe um detalhe que muitos esquecem. Um segredo. Nem todo decreto funciona. E quando descobri por quê, tudo ganhou uma nova camada de profundidade. Nem todo decreto funciona. Essa foi uma das verdades mais duras que precisei encarar. Eu via pessoas repetindo afirmações com entusiasmo, mas sem resultado algum. E por muito tempo eu me perguntava: o que está faltando? Até que ficou claro. O universo não responde às palavras, responde à vibração que as sustenta. Decretar prosperidade enquanto se vibra a escassez é como tentar plantar sementes no concreto, não germina. A frequência precisa ser coerente com a intenção. Eu mesmo já me peguei decretando com a boca e duvidando com o coração. Dizia: eu sou abundância. E minutos depois, sentia medo de olhar minha conta bancária. Foi nesse ponto que percebi: a pureza interna é o que dá força ao decreto. Se dentro de mim há confusão, ressentimento ou resistência, o verbo não flui. Ele se perde. Então comecei a trabalhar o meu interior com mais profundidade. Não só declarar, mas me limpar, curar as sombras, integrar. Existe uma diferença imensa entre decretar para convencer e decretar porque se tornou verdade. Quando a consciência está elevada, o decreto é quase silencioso, mas carrega uma potência avassaladora. É um sussurro que move montanhas. Eu só cheguei nesse ponto depois de muita prática interna. Porque decretar é mais sobre quem eu me tornei do que sobre o que eu digo. O campo quântico não se impressiona com frases bonitas, ele responde à coerência vibracional. Foi por isso que comecei a orientar as pessoas a fazerem uma checagem interna antes de qualquer decreto. Você realmente acredita no que está dizendo? Você sente isso no corpo? Se a resposta era não, voltávamos ao silêncio, à respiração, ao trabalho interno. Porque o segredo está aí. O decreto verdadeiro nasce do estado de ser, não do desejo mental. Ele não é uma tentativa, é uma extensão daquilo que eu já vibro como realidade. E quando esse nível é alcançado, não há mais ansiedade nem pressa. O decreto se torna natural, fluido, inevitável. E nesse ponto, basta permitir, porque tudo que está alinhado já começa a chegar. E muitas vezes, em apenas 20 minutos, a mudança começa a se manifestar de forma silenciosa, mas irreversível.